sobre as alianças. Esse é um assunto que gera muita confusão. Por quê? Muitos cristãos sinceros acham que Deus, na antiga aliança, estava ensinando uma salvação pela lei, e na nova aliança a salvação é pela graça. Este é um conceito bastante equivocado de aliança. Por quê? Primeiro, aliança significa um acordo, um pacto. Então, Deus fez com a humanidade um pacto de salvação, um acordo, que é a salvação por meio de um substituto, que é o Messias. Na verdade, se você analisar a essência do assunto, existe só uma aliança, só um pacto de salvação que se desdobra e se amplia ao longo da história. Então eu vou começar aqui dando uma introdução para você sobre esse tema e vou ler para você Hebreus 13, verso 20, que diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Essa expressão eterna aliança indica que Deus não teve mais de uma aliança de salvação. Se a aliança por meio do sangue de Cristo é eterna, e se Apocalipse 13:8 diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, isso significa que, em essência, existe só uma aliança, só um pacto de salvação, que é por meio do sangue de Cristo. Mas, Leandro, por que então antiga aliança e nova aliança? A base da antiga aliança e da nova é a mesma, a graça. Como que o pecador era perdoado na época da antiga aliança? Pelo sangue do Cordeiro. E no Novo Testamento, como que o pecador é perdoado? Pelo sangue do Cordeiro. Existe a expressão antiga e nova, porque na nova não é pelo sangue do Cordeiro que nós expressamos a fé num substituto por nossos pecados. Agora expressamos a nossa fé no sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. E a outra aliança era antiga, se tornou inadequada. Por quê? Porque aquele sistema cerimonial e sacrificial que apontava para Cristo não tem mais razão de ser, porque a função desse sistema agora é transferida para Cristo. Então, na verdade, não são duas alianças, é uma aliança só, ensinada e apresentada de forma diferente, de formas diferentes. Porque, como diz Hebreus 13:20, a aliança de Deus pelo sangue de Cristo é eterna. Nunca existiu mais do que um plano de salvação. Quando você estuda a teologia das alianças, você percebe o quê? Que existe uma aliança só, um acordo de salvação por meio de um substituto, e que ao longo da história Deus desdobra essa única aliança em outras alianças, não diferentes, mas ele desdobra a mesma aliança de formas diferentes para comunicar o plano de salvação de maneiras diferentes. Então, por exemplo, nós temos ao longo da história, a aliança adâmica, ou seja, em Gênesis 3:15, Deus prometeu o Messias, Deus deu esperança para Adão e Eva. Então isso é chamado de aliança adâmica. Mas veja, existe uma aliança eterna, que é o sangue de Cristo. E aí Deus desdobra esse assunto dando uma explicação inicial para Adão, em Gênesis 3:15. Depois da aliança adâmica vem a aliança noética, a que Deus fez com Noé. Ele ensina ainda o mesmo plano de salvação, só que de uma forma diferente. Tá? Depois vem a aliança abraâmica.
Deus faz uma aliança com Abraão, o chama de Ur dos Caldeus, e diz em Gênesis 2:5 que todas as famílias da terra serão abençoadas por ele. Porque por causa do descendente dele, que seria Cristo. Depois da aliança abraâmica vem a aliança mosaica. Ou seja, Deus mostra o mesmo plano de salvação de uma forma diferente para o povo de Israel. E depois vem a aliança davídica. Deus faz uma aliança com Davi, e para ele ser o rei de Israel, e por meio dele, da descendência dele, viria o Messias. Então aqui Deus ensina o mesmo plano de salvação, nesse período, de forma diferente, através do reinado de Davi. E por último vem a nova aliança, que é nova em que sentido? Porque há mais revelações sobre ela, há mais desdobramentos nela do que em relação às demais, e porque nela ocorre o derramamento do sangue de Cristo na cruz. Então ela é nova, não no sentido de que é uma outra. Ela é nova porque é inaugurada com o sangue de Jesus, que era prefigurado anteriormente, e ela é nova, né, porque ela tem um desdobramento maior. Deus revela mais o seu plano de salvação para a humanidade. Então, resumindo, para fechar esse ponto, existe uma aliança só, eterna, que é com base no sangue de Cristo, de acordo com Hebreus 13:8 e Apocalipse, Hebreus 13:22, tá? Deixa eu ver se é Hebreus 13:22 mesmo. Isso, Hebreus 13:20. Existe uma aliança eterna com base em Hebreus 13:20, e essa mesma aliança Deus vai desdobrando ao longo da história, e progressivamente ele vai revelando a mesma aliança eterna de formas diferentes. E aí nós podemos dizer, não é, que essa aliança eterna foi ensinada de uma forma primeiro a Adão, então a aliança adâmica, depois a aliança noética, Noé, a aliança abraâmica com Abraão, a aliança mosaica com Moisés e o povo de Israel, a aliança davídica feita com Davi, e a nova aliança, que na verdade de nova só tem o fato de ser inaugurada pelo sangue de Cristo, né? E porque ocorreu um desdobramento maior do plano de salvação. Então é muito importante que você tenha esses pressupostos em mente para você entender a teologia das alianças e entender o estudo desse trimestre. E além de recomendar para você o guia de estudos, na descrição do vídeo eu vou deixar o site da Casa Publicadora Brasileira, tá? Que é cpb.com.br, também o telefone, para você poder adquirir esse guia de estudos. Eu vou lhe recomendar a leitura de uma obra que seria muito, muito importante você ter para estudar esse assunto. Esta obra aqui, ó. Nosso Criador Redentor, Introdução à Teologia Bíblica da Aliança, do Dr. Hans K. Larondel. Este livro é espetacular. Se você quer entender mesmo o que é antiga e nova aliança, se você quer entender que só há um plano de salvação, mas que Deus desdobra-o em diferentes alianças, se você quer entender que o estilo de vida que Deus exigia do ser humano no passado é o mesmo que exige hoje, na santificação, você não pode deixar de ler esse livro, tá? Então esse é um livraço, escrito por um dos maiores teólogos, né, que já existiram, tanto no nosso meio adventista quanto fora, muito reconhecido no meio acadêmico, tá? Então, este livro você pode adquirir com a imprensa universitária adventista, Unaspress. Eu vou deixar o site também na descrição do vídeo.